Desejamos saber quem é que está na casa pela primeira vez. Não há ninguém, já somos todos conhecidos. Desejamos um bom dia para todos. E no início do nosso trabalho de hoje, a nossa mensagem introdutória é uma canção que trouxemos, muito interessante e sugestiva. E por isso vamos apresentá-la, para depois, de seguida, fazermos a nossa oração de abertura. Eu andava cego e solta, mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei. No pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai, cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega, envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida. A flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Unamos os nossos pensamentos a Jesus. Descerrando a alma de par em par.
apesar das provas ou dos resgates que somos chamados a viver, esta é a hora em que unimos os nossos corações ao coração de Jesus para lhe manifestarmos os mais luminosos sentimentos de gratidão e de felicidade. Querido Jesus, amigo incomparável das nossas vidas, sentimos-nos infinitamente gratos pela oportunidade da manhã, onde teremos a oportunidade de refletir sobre os mecanismos da vida que Deus instituiu para que pudéssemos ser efetivamente e plenamente felizes. Apesar das dores, apesar das dificuldades em aceitarmos as provas que fomos chamados a viver, perdoa-nos, Senhor, porque para além disso, nós vislumbramos o amor infinito do Pai e o teu amor por todos nós, já que permaneces vigilante, ativo, amparando-nos a todos. Inspira-nos, sobretudo nas horas de maior dificuldade, em que a tristeza, o desespero tantas vezes, a revolta também, se pretendem instalar na nossa alma, possa a tua presença fazer-se sentir e sobrepor-se às vossas fraquezas. Querido Jesus, querido Pai, em vós confiamos as nossas dores, as nossas dúvidas, mas também a nossa felicidade. Apesar de estarmos mais atentos e sensíveis às dificuldades por que passamos, é inegável que temos também momentos de alegria, de felicidade, prenúncio daquilo que nos aguarda quando estivermos quites com a lei. Por isso, regimentamos forças e tornamos-nos valentes, heróis, na história da nossa vida, para enfrentarmos as dificuldades, superarmos as dores através da razão, da resignação e do amor que vos devemos. Nesta hora, Senhor, pedimos-te que dos céus deixem as vibrações dúlcidas e santificantes do vosso amor, para que cubram a Assembleia de encarnados e desencarnados que aqui se encontra, em oração, em estudo, em aprendizado. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado. Permanecemos no livro, que é o livro em estudo este mês, que é o céu e o inferno. A segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. Hoje vamos estar no item 2, mas ainda em comunicação com o espírito de Sanson, que foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, portanto, Allan Kardec, contemporâneo de Allan Kardec. Portanto, em palavras simples,
vamos ouvir o morto. Porque ele vai falar como desencarnado. Então, nós vamos chegar a um ponto também, antes de mais, para quem não esteve cá a semana passada, aqui falou-se da comunicabilidade entre os chamados vivos, os encarnados, e os chamados mortos, os desencarnados. Afinal, é a comunicabilidade entre vivos, uns do lado de cá e outros do lado de lá. O veículo de comunicação são faculdades mediúnicas, que são inerentes a toda a criatura, mas que se apresentam com maior expressão, com maior evidência, a algumas criaturas cuja preparação, cuja hipersensibilidade foi, digamos que, preparada para esse mistério. E, portanto, essas pessoas apresentam essa sensibilidade e apercebem-se com relativa facilidade das energias que circulam à nossa volta, dos espíritos que permanecem a nosso lado, que se cruzam connosco, que pensam, que sentem, que vibram e, portanto, são como que uma caixa de ressonância das entidades espirituais. Então, é o fenómeno que aqui está a ocorrer, que se iniciou anteriormente, nós demos já na aula, no trabalho anterior. Hoje vamos continuar com um detalhe. Vamos já ver adiante. Eu peço desculpa. Isabel, tem aqui um lugar, tá? Portanto, o que dizíamos é que perseguem uma nota introdutória, prosseguem os contactos com o Espírito Sanson, cuja primeira evocação ocorrera a 23 de abril de 1862, na Câmara Mortuária, portanto, mesmo diante do corpo, do féretro do Sanson, momentos antes do sepultamento do corpo, que falecera. Portanto, é uma circunstância aqui muito rica de aprendizado para nós, porque vejamos na experiência do próprio Sanson e neste contacto entre as duas partes, a nossa própria experiência. Porque há de chegar a nossa hora também. Há de chegar a nossa hora. E como tal, nós continuaremos vivos e provavelmente a tirar partido de circunstâncias que nos permitam comunicar com aqueles que permanecem aqui deste lado da Terra. Esta comunicação, na primeira pessoa, num contemporâneo de Allan Kardec, é, digamos, uma experiência que nos traz, embora o resultado, a qualidade dessa experiência possa variar ao infinito, mas ela traz-nos a esperança, a certeza de que a vida se prolonga para além da morte e que as condições que ele relata dependem daquilo que foi o nosso empenho, o nosso trabalho ao longo da vida terrena. Portanto, vamos hoje continuar voltamos a dizer que o primeiro contacto foi feito momentos antes do corpo ser sepultado. Esta que vamos trabalhar hoje já é passado 2 dias, portanto ocorreu a 25 de abril de 1862, já nas instalações do trabalho apropriado da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual fazia parte o Espírito Sanson. Portanto, aqui no item 1, a evocação. A evocação é uma oração que se faz e é um pedido para que o espírito tal, possa marcar presença com a autorização dos tutelares espirituais, possa marcar presença nesse trabalho, a fim de podermos entabular uma conversação. Apesar da evocação, aqui no caso, ela já tinha acontecido. Não quer dizer que ela aconteça de facto. Mesmo aqui neste caso. Porque ela aqui aconteceu, primeiro, pelos méritos do próprio Espírito,
e dos objetivos da evocação, da conversa que se pretendia manter com este espírito. Porquê? Sansão já tinha méritos e, portanto, lembramos que no trabalho anterior ele havia referido o facto de o período de perturbação, digamos que de inconsciência do que estava a acontecer, de readaptação à espiritualidade, tinha durado sensivelmente à volta de 8 horas. Ao fim de 8 horas, ele pôde comunicar-se, vir acompanhado dos espíritos tutelares e acompanhar. Eu não sei se... vê bem daí? Pronto, ok. Se não tinha ali outra cadeira. Portanto, faz-se acompanhar. Ora, só para percebermos que as comunicações espirituais são sempre, digamos que, vigiadas, acompanhadas pelos espíritos tutelares. E têm sempre um fim útil. Mesmo aquelas que nos perturbam, têm sempre um fim útil, que é despertar-nos para essa realidade que é a do espírito, da sua imortalidade, da comunicabilidade entre os dois planos da vida. Porque, apesar dos exemplos de Jesus, apesar dos exemplos, das experiências que atravessam todas as culturas, todas as religiões, os livros sagrados de todas as religiões, a verdade é que permanece o pavor da morte, que não é o nosso caso. Nós estamos tranquilos e à espera, quando estiver a morte a chegar, nós estamos tranquilos. Mas temos que nos preparar. Temos que refletir sobre isso. Temos que refletir sobre isso. Vamos voltar para a nossa verdadeira pátria. Então, essas presenças, apesar do nosso desejo, da nossa evocação, suponhamos que o espírito que desencarna, nós não sabemos em que estado se encontra. Debilitado, doente, que permanece, e quais os seus méritos, e quais os fins de eventual comunicação. Ora, se ele não tiver condições de saúde para se comunicar, ele não se vai comunicar. Porquê? Porque os benfeitores espirituais que o acompanham nesse momento retiram-no para uma casa de repouso, onde a prioridade desse espírito vai ser a recuperação da sua saúde e não atender aos nossos desejos, por mais legítimos que sejam. E, portanto, a prioridade é a saúde, a recuperação da saúde daquele espírito. E logo, ele não está, no momento, autorizado a comunicar-se. Não quer dizer que não se venha a comunicar meses ou anos depois. Mas é preciso que haja primeiro mérito e que hajam objetivos superiores. Suponhamos que o espírito, as pessoas, os encarnados que desejam que os espíritos comuniquem, A, B ou C, não têm um fim superior. Eu só quero ter notícias de fulano ou de Beltrano. Para mim, posso tê-las, mas eu imagino. E imagino porquê? Imagino porque sou espírita, acredito na essência do espírito, na imortalidade da alma e do processo que normalmente acontece com os espíritos que desencarnam. E eu tenho que pensar que a prioridade daquele espírito, apesar das minhas dificuldades, dos meus desesperos e por aí adiante, a prioridade daquele espírito é a sua recuperação. E, portanto, eu não devo ser elemento perturbador, mas antes um elemento proativo para auxiliar aquele espírito na recuperação e, quiçá, um dia estar em condições de se comunicar. E essas comunicações só se fazem através da via mediúnica tradicional? Não. Pode ocorrer, e é muitas das vezes o que acontece, durante as horas do sono, em que estamos parcialmente libertos do corpo, e quando o espírito já tem autorização para se comunicar, então é-lhe permitido comunicar-se, encontrar-se connosco fora do corpo. Então não significa isto que este é o único veículo para se comunicar com os espíritos.
para eles se comunicarem de forma normal, é preciso que haja mérito e hajam objetivos superiores. Mas, e se eu insistir, o que pode acontecer é que ficamos entregues à nossa sorte e os espíritos doidivanas que andam por aí, que não têm eira nem beira, que são uns salafrários, outros são brincalhões, outros gostam de pregar umas partidas por aí adiante, e são eles que aparecem sem qualquer amparo ou orientação dos benfeitores e vão-se comunicar e fazem-se passar até pelos nossos familiares para nos iludirem e para nos desviarem muitas das vezes do caminho que traçamos. Estamos a entender o assunto? Então, é muito interessante percebermos estes detalhes. Vamos ver o que diz o Espírito de Sansão. Portanto, isto é a respeito da evocação. Eles pedem a presença de Sansão. Aqui, no caso, eles já sabiam que Sansão estava ali próximo deles. E, portanto, a resposta dele é: estou perto de vós, meus amigos. Kardec, considerando-nos felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro, e visto que o permitis mais felizes, seremos em completá-la para a nossa instrução. Estou pronto e sinto-me feliz por pensardes em mim. Ou seja, dão conta que a única diferença que há aqui é que uns estão encarnados deste lado e o outro está desencarnado. Mas já viram a conversa que ele está a dizer aqui. Consideramos felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro. A ideia são dois espíritos, podíamos ser nós aqui, assim: olha, o que é que estás a pensar para o dia do teu funeral? Nós para um amigo. O que é que o amigo vai dizer? Ou se o amigo nos perguntar: olha, o que é que tu estás a pensar para o dia do teu funeral? Como é que vai ser o teu funeral? O que é que nós dizemos? Nós benzemos logo com a mão esquerda, não é? Vê-se de calas que eu não gosto disso, não sejas agourento. Mas aqui é um tocato lá. Dão conta? A confiança em todo o mecanismo da vida, que este facto de morrer, de ser enterrado, sepultado, isto ou aquilo, não perturba o estado de espírito das criaturas. Então, é por isso que é fundamental que tiremos partido dos conhecimentos que a doutrina espírita nos faculta para nós percebermos estes mecanismos. É para não nos deixarmos perturbar. Porque nós temos a certeza que vamos morrer. Então, se temos a certeza que vamos morrer, estejamos tranquilos. E interiorizemos essa realidade e trabalhemos para que o passamento se dê o mais tranquilamente possível, para que não haja perturbação. Há pessoas, até, das nossas relações, que até, sabendo que somos espíritas, até começam a afastar-se. Porque têm ideias erradas, distorcidas. Porque eu ouvi dizer por isto. Nem há muitos anos, ainda acontece em alguns países, sobretudo em África e na América Latina, por força da ignorância, criaturas que são mortas pelo exercício das faculdades mediúnicas. São estigmatizadas e mortas até. Porque a ignorância ainda se faz presente. Pronto. E então, diz que Sansão, na sua resposta: estou pronto e sinto-me feliz por pensardes em mim. A ideia falsa que fazemos do mundo invisível é, o mais das vezes, o que nos leva à descrença. E assim, tudo o que possa esclarecer-nos a tal respeito será para nós da mais alta importância. Não vos surpreendam, portanto, as perguntas que, porventura, vos fizermos. Espero-as e não ficarei surpreendido. Descrevestes luminosamente a transição para a outra vida. Isto foi a conversa que decorreu antes do sepultamento. Descreveste luminosamente a transição para a outra vida. Dissestes que no momento do corpo exalar o derradeiro alento, a vida esvai-se e a vista extingue-se. E será esse momento seguido de qualquer sensação dolorosa? Portanto, exala-se a vitalidade, a vida, que é mantida através do fluido vital de que nos falam os espíritos conhecedores, sobretudo nas obras de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda. Esse fluido vital é como que um combustível que nós requisitamos, de que vimos imbuídos,
e ele é absorvido em quantidade necessária para que o espírito possa viver durante determinado período de tempo. É como se nós fôssemos de automóvel fazer uma viagem e calculamos. Ora bem, eu para fazer esta viagem, à velocidade mais ou menos média, tantos quilómetros, eu vou precisar para isso de não sei quantos litros de combustível. E eu vou atestar o depósito para essa viagem. E é aqui o que se está a ocorrer. O fluido vital é o combustível que, absorvido pelo perispírito, vai dar vitalidade ao corpo durante determinado período de tempo. E ele vai se esvaindo, é por isso que ouvimos dizer, com toda a propriedade, que nós começamos a morrer logo que nascemos. Porquê? Porque o fluido vital vai, aos poucos, sendo, como direi, trabalhado, vai sendo utilizado para nos manter na vida. A nossa forma de viver tem muito a ver com também, tem muito a ver, não, exerce influência sobre o uso desse fluido vital. E quando, nós já vamos ver mais adiante, mas sobretudo, no caso dos suicidas, que trazem, como todos nós, todos os espíritos, para reencarnar essa quantidade de fluido vital, o suicídio o que é que provoca? O corte repentino da vida, mas não o despoja do fluido vital. E esse fluido vital tem que ser absorvido pelas forças da natureza. Ora, enquanto isso não acontece, o espírito não consegue libertar-se dos seus despojos físicos, do corpo físico. E embora já não hajam liames que transmitam ao corpo físico a vida, contudo, o espírito permanece desencarnado e ligado ao corpo enquanto nesse período de tempo há a desvitalização, portanto, a absorção do fluido vital pelas forças da natureza. E é esse fluido vital que nos dá maior sensação de materialidade do corpo, da vida física. E é o que acontece com os suicidas ou com aqueles que levam uma vida desregrada e deveriam, num programa estabelecido antes de reencarnar, viverem 100 anos, mas essa vida desregrada reduz o tempo de vida para metade, para 40%, 60%, por aí adiante, que foi o que aconteceu a André Luiz, para quem já leu as obras de André Luiz, aquele período de tempo em que ele passa na erraticidade aos tombos, e naquelas furnas, naquelas escarpas difíceis, é exatamente por isso. Porque não tendo sido um suicida no sentido literal do termo, foi, de facto, porque abusou da saúde e não preservou a vida. E, como tal, desencarnou antes do tempo previsto. Não desvitalizou, portanto, esse fluido vital permanecia nos seus liames perispirituais e, por isso, não era possível qualquer interferência dos espíritos enquanto esse fluido vital não fosse devolvido à natureza. Só depois disso é que o espírito começa, digamos, tem condições para poder ser resgatado. Ora bem, então, diz a resposta aqui. E será esse momento seguido de qualquer sensação dolorosa? E a resposta de Sansão. Mas, de certo que sim. Pois a vida não passa de uma série contínua de dores, das quais a morte é o complemento. Daí uma ruptura violenta, com um esforço sobre-humano, do espírito para escapar-se do seu invólucro, esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. Aparentemente parece haver aqui uma contradição, que são as palavras de Sansão, e é aquilo que diz, e é aquilo que ele sente, que ele descreve. Porque é raro, um espírito muito raro, ao fim de 8 horas,
ao fim de 8 horas, o espírito já estar em condições de se poder comunicar. O que quer dizer que tinha méritos, não só anteriores, mas sobretudo conquistados na última experiência terrena. Mas a morte, a forma como ela ocorre do lado de lá, porque nós podemos morrer, mas não desencarnar efetivamente, que é o desligamento do espírito ou do perispírito relativamente ao corpo. Então, aparentemente, nós podemos ser sepultados, morreu, acabou, mas cremados até, contudo, a fixação mental do espírito, sendo mais ou menos materialista, mais ou menos ateu, mas sobretudo mais ou menos materialista, há dificuldades acrescidas nesse desligamento porque o espírito está condicionado pelas suas convicções naquilo em que acredita. Ora, mas toda esta forma de desencarnar do lado de lá varia ao infinito. Cada caso é um caso. E Samson não é, digamos que, um espírito mais elevado e conhecedor para poder dar essas respostas. Ele está aqui a relatar o que aconteceu consigo. O que aconteceu consigo. Ora, é a sua experiência pessoal naquele caso. E por isso ele diz aqui que um esforço sobre-humano do espírito para escapar-se do seu invólucro, esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. O conhecimento do seu destino, é de facto uma perturbação que o espírito sofre no momento do desencarne, porque os liames perispirituais estão a ser desligados do corpo físico e, como tal, isso tem mais ou menos influência no espírito. E volto a dizer, isso varia ao infinito. Há espíritos de elevado quilate, já mais evoluídos, que reencarnam na Terra e estão lúcidos até à hora de nascerem. E partem lúcidos após a morte. Portanto, a matéria não tem sobre o espírito qualquer influência. Mas isso já são méritos redobrados do próprio espírito. Ora, o que acontece é que, variando ao infinito essas condições que cada caso, cada espírito desencarna, quer dizer que o meu desencarne pode ser diferente de qualquer um dos senhores. Ou vice-versa. E nós não podemos fazer disso uma verdade encerrada e única. Tem que haver elasticidade para perceber que, dependendo dos méritos de cada um, assim será a partida de quem tiver que passar por essa experiência. E casos há em que o espírito está em pleno desenvolvimento de um resgate doloroso. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, do caso da Joana d'Arc. Recordam-se como é que Joana d'Arc partiu? Queimada. Muito bem. Na fogueira. Por causa das suas faculdades mediúnicas. Antes do corpo ter sido incinerado, já ela tinha sido retirada do corpo. Portanto, não sofreu qualquer influência da incineração. Certo? Então, se olharmos para este desencarne, o que aqui está não é exatamente a mesma coisa. Isto só para dar a ideia de que cada caso é um caso. E nós não podemos chegar aqui e dizer assim: não, ali o Espírito Samson diz que é assim, e é assim, ponto final. Não é verdade. Está bem? Por isso eu dei esta prova de Joana d'Arc, e isso varia ao infinito. E há casos de espíritos anónimos que, nos seus testemunhos, acontecia mesmo nas cartas que Chico Xavier recebia para as mães que recorriam aos seus préstimos mediúnicos e espirituais para obter comunicações dos seus filhos, dos seus familiares e, sobretudo, filhos que haviam desencarnado. Muitos deles diziam que já tinham sido retirados do corpo e que não tinham passado por aquela experiência traumatizante. Está bem? Muito bem. Então, vamos ver adiante. Nota. Aqui está uma nota de Kardec. Ele diz aqui: este caso não é geral, pois a experiência, Kardec,
prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar. Como nos que atingiram um certo grau de desmaterialização, aqueles em que o espírito, a sua espiritualização se sobrepõe à matéria, aos seus interesses materiais, nos quais o desprendimento se opera sem esforço. Sem esforço. Portanto, ele está a adormecer de um lado, está a acordar do outro, quando desperta, onde estou, o que é que aconteceu? E não retém qualquer tipo de perturbação. Sabeis se há espíritos para os quais o momento extremo seja mais penoso? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? E a resposta de Sansão: isso é certo, porque o espírito preparado tem já esquecido o sofrimento. Ou melhor, resignou-se com ele. E a calma com que encara a morte impede-o de sofrer duplamente, prevendo o que o aguarda. O sofrimento moral é mais forte e a sua ausência por ocasião da morte é, por si só, um grande alívio. Então o que ele está a dizer é que o mais importante é que a criatura possa, de facto, ter a consciência tranquila à hora da morte. Porque isso é o que vai, de facto, pesar em todo este processo, no retorno à espiritualidade. Ora, e porquê aqui o materialista? Porque, em princípio, o materialista é um indivíduo egoísta. E, portanto, vive voltado quase que exclusivamente para a vida, se não mesmo exclusivamente para a vida na matéria. E não tem qualquer perspectiva espiritual. E como tal, como dizia Jesus, nós depois agora vamos vendo, com estes relatos, estas experiências, o significado das recomendações de Jesus. Dizia: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, ainda mais, ele dizia que devíamos amealhar tesouros no céu, onde a traça não rói e a ferrugem não corrói, nem o ladrão rouba. Quer dizer, esses tesouros são os tesouros do Espírito, são intransferíveis. São intransferíveis. Ora, o que a doutrina espírita nos traz é exatamente esta perspectiva para a qual nós devemos projetar, sobretudo, o nosso interesse. Dado que nós sabemos que vamos desencarnar mais cedo ou mais tarde e os nossos bens terrenos não vão para o lado de lá. Nem o livro de cheques, nem o cartão de multibanco. Fica cá tudo. Só vai levar o que forem virtudes ou defeitos. É isso que vai pesar. Então, aqui no caso do materialista, é um materialista que vive exclusivamente para isso. Ora, como isto é um caso mental, de fixação mental, como o materialista não tem qualquer perspectiva da vida espiritual, então ele investe tudo aqui, porque tudo termina aqui. Agora, os senhores imaginem o que é acordar logo após a morte e dar conta que permanece mais vivo até do que quando aqui estava. Porque se vai aperceber agora, não só do que está a ocorrer na Terra, à volta daquilo que eram os seus interesses, mas também do que está a acontecer do lado de lá e sendo ele, ou passando a ser agora, o centro, o foco das consequências. Imaginem o que é do lado de cá, os bens deles estarem a ser todos dissipados, muitas das vezes com heranças, lutas, problemas, e do lado de lá, como era uma criatura pouco dada à espiritualização, materialista, egoísta, o que é que está a acontecer? Quais são as suas companhias? São os espíritos afins, porque não há mudanças nesse aspecto. Cada um é chamado a viver no meio com o qual se afina. E, portanto, a dor, a desilusão é muito, muito grande.
Por isso, Sanson diz aqui, e muito bem, que é a questão moral, o sofrimento moral, o problema de consciência. É o que mais atormenta a criatura. Mas eu não tive. Não é verdade. Não há ninguém, eu repito, não há ninguém que possa dizer-se desamparado da vida. Eu posso não ter ninguém à minha volta, fisicamente falando, que me aconselhe, que me estimule para isto ou para aquilo. Mas tenho os benfeitores espirituais. E os benfeitores espirituais, aqueles que nos tutelam, a cada um, naturalmente fazem parte da pirâmide do grupo, do nosso grupo, e que estão interessados também no nosso progresso. E investem tudo o que podem para nos auxiliar. Então, quando os nossos pendores são para o mal, eles aconselham-nos ao bem. Para refletirmos, para ponderarmos, para alterarmos os nossos propósitos. Isso está sempre presente. E quando não se conseguem fazer ouvir desta forma, eles procuram outras pessoas, inspirando, encarnados, que nos vão dando esses conselhos e dúvidas e isto e aquilo, para podermos, de facto, perspectivar outro sentido para a vida. Portanto, ninguém está desamparado. O descrente assemelha-se ao condenado à pena última, cujo pensamento antevê o cutelo e o ignoto, portanto, o nada. Tudo, não é? Quer dizer, agora cheguei aqui e vou desaparecer. É assim que pensa o materialista, absolutamente desprovido de qualquer sentido espiritual ou religioso. Entre esta morte e a do ateu há paridade. E agora Kardec pergunta: haverá materialistas bastante endurecidos para julgarem nesse momento que vão ser arremessados ao nada? E Sanson responde: sim. Eles acreditam no nada até à última hora, mas no momento da separação o espírito recua, a dúvida empolga-o e tortura-o. Pergunta a si mesmo o que vai ser, quer algo apreender e nada pode. Porquê? Porque a vida foi sempre assim. Não é à hora derradeira que muitas das vezes o padre, quiçá para dar as bênçãos, com a perspectiva de se poder salvar à última hora. Então, esta dúvida assalta-nos. O medo do nada ou do que vamos encontrar. O desprendimento não pode completar-se sem esta impressão. Porquê? Porque uma coisa são as minhas opções culturais, as minhas opções profissionais, religiosas, por aí adiante. É uma questão minha. E eu posso decidir, em boa verdade, se tiver algum interesse, por exemplo, como acontece em muitos casos, na conquista dos bens terrenos, não me interessa ter o contrabalanço, a dizer que não devo agir assim ou que devo agir assado. E por essa razão é que, desejando encaixar tudo na fé, o que é que os homens fizeram? Encheram a Igreja dominante, a Igreja Católica, com tesouros, por esse mundo fora, pagavam inclusivamente para serem auxiliados, portanto perdoados, através das benzeduras lá das orações da religião, e serem, dessa forma, desprovidos de qualquer responsabilidade diante do Tribunal Divino. E muitos, depois de uma vida desregrada, até mesmo criminosa, muitos introduziram-se na Igreja Católica, foram acolhidos porque eram indivíduos muito ricos. Alguns, muitos,
procurados pela justiça dos homens, para não serem colocados num calabouço, eles refugiavam-se nos monastérios, nos seminários, nos conventos, eram acolhidos pela hierarquia da Igreja a troco de fortunas. E aí, porque são dois Estados independentes, portanto a justiça dos homens não tem alcance sobre os religiosos, por causa da concordata, a não ser que estes concordem e disponham dos seus funcionários para se submeterem à justiça dos homens, e, portanto, a sua saga criminosa continuava dentro da própria Igreja. E, portanto, o que é que fazia a hierarquia à hora da morte? Benzia, água benta em cima, pronto, daqui está o problema resolvido, tu agora vais saber, se tivesse a ver com alguma coisa, vais saber do lado de lá, olha, vais acertar contas do lado de lá, agora já não temos nada com isso. Mas estou perdoado, vou entrar para o céu, dizia eu, não é este, senhor, eu estou só. Vou ser perdoado, vou entrar no céu. Você vai ter o Nosso Senhor à sua espera, que você deu muitos bens à Igreja, e chegavam lá e ficavam completamente atrás, porque eram autênticos criminosos, empedernidos, e esses, olha, era via verde, quando era para entrar nas zonas do inferno, as barreiras estavam todas levantadas, ninguém lhe perguntava pelo cartão, sempre a entrar lá para o fundo, cada vez mais e rapidamente. E eles ficaram surpreendidos. E muitos religiosos com batina, que davam missa e tudo, muitos em igualdade de circunstâncias. E revoltaram-se. E o que é que eles fizeram? Uniram-se do lado de lá, porque se julgavam com predicados especiais e, portanto, com direitos que não estavam a ser reconhecidos, mancomunaram-se, organizaram-se, são autênticos bandoleiros do lado de lá, do crime e do mal. E que desejam contrapor-se às forças divinas, naturalmente, semeando o mal. E aí estamos nós, nestes finais dos tempos, que essas hordas de espíritos criminosos estão a vir ao de cima e porque estão a ser desalojados dessas zonas terríveis, de sofrimento profundo, e, portanto, a influenciar ainda mais os desencarnados. E por isso nós damos conta de que há o planeta envolvido numa onda vibratória muito pesada e de influência nefasta. E nós vemos isso nas artes, na cultura, nos comportamentos, a falta de ética, a falta de responsabilidade, de honestidade, de fé, tudo corriqueiro, tudo para consumir do imediato. Ter prazer e felicidade já, agora e aqui. E depois o resto, logo se vê. Então, o logo se vê é exatamente isto que pode acontecer. Comentário de Allan Kardec. Noutras circunstâncias, um espírito fez-nos a seguinte descrição da morte do incrédulo, portanto, do ateu. Experimentam nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis em que se vêem escarpas de abismos prestes a tragá-los. Cada um é atraído ao meio com o qual se afina. Fugir e não podem. Procuram agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontram apoio e sentem precipitar-se. Querem protestar, gritar e nem sequer um som podem articular. Ora, então vemos-los contorcerem-se, crispar as mãos, dar gritos sufocados, outros tantos sintomas do pesadelo de que são vítimas. No pesadelo vulgar do sonho, portanto, quando nós estamos encarnados ainda desse lado, o despertar tira-vos a inquietação e aliviados sois pela compreensão de que sonháveis. Porque muitas das vezes, durante o sono, nós somos, enfim, atormentados por questões do passado, são reais. Eu posso, porque uma coisa é estar assim como eu estou, assim bonito, deste lado, não é? As pessoas olham para mim e dizem, olha, que pessoa bonita. Lindo mesmo, sim senhor. Mas espiritualmente é exatamente o contrário. Um autêntico monstro. E eu, no plano físico, posso frequentar meios que o meu estatuto, o meu poder, não só político, financeiro, social, permite, portanto, as altas esferas da sociedade, mas do lado de lá é exatamente o oposto. Frequento as zonas infernais. Por
questões morais, é com isso que eu me afino. É com essa gente que eu me afino. E, portanto, não há engano. Certo? Então, daí a razão porque muitas das vezes nós estamos no sonho ou porque, de facto, pertencemos a esse meio, onde gravitam turbas imensas de espíritos perturbados, ou então são ainda, muitas das vezes, traumas do passado que me assaltam à mente, que não estão completamente resolvidos e porque me pesaram profundamente na consciência e ainda me perturbam a existência. E então, quando eu estou do lado de lá, normalmente é esta a questão que pode acontecer. Ora, por isso é que os sonhos não são uma linguagem literal, linear, correta, porque elas variam, enfim, entre aquilo que pode de facto acontecer comigo, porque eu me afino e viajo para essas zonas infernais, ou podem ter a ver com as minhas encarnações pretéritas, traumas ainda por resolver, ou mal resolvidos, e que, eventualmente, de vez em quando, assomem à minha mente, ao meu consciente. Mas isso também pode acontecer aqui deste lado. Aqui deste lado pode acontecer. E nós temos que ter sempre muito cuidado, porque apesar das dificuldades da vida, que nos atormentam, que nos, enfim, que nos preocupam, nós devemos evitar a tristeza sistemática. Porque a seguir vem a depressão. A depressão, instalando-se, elas têm vários níveis. E se nós não temos a âncora onde nos agarrar para não nos deixarmos resvalar para as profundezas da depressão, os traumas, porque o espírito está em sofrimento, os traumas do passado podem vir à mente e a criatura pode desequilibrar-se mentalmente e passar a estar sob a influência do seu passado. Aqui é um problema próprio, mas estas perturbações podem ainda permitir a ligação com os espíritos trevosos, empedernidos, que, tirando partido da nossa fraqueza, eles obsidiam-nos, perturbam-nos. Então, eu sou duplamente perturbado, ou melhor, triplamente perturbado. Porquê? Porque sou um depressivo, sistémico, tenho um problema com os traumas do passado, que me influenciam no presente, e ainda a obsessão. Então, apesar das dificuldades que nós tenhamos, que são todas legítimas, não nos sussurremos diante da tristeza. Aceitemos os factos. Pronto, aconteceu-me, é porque tinha que acontecer. Agora, o que é que eu posso fazer para não me sentar aqui a chorar pelos dramas que me estão a ocorrer? Eu tenho que tornar a minha existência positiva. Tenho que ser prestável para a vida. E eu sou, cada um de nós, é importante para a vida. A nossa vitalidade, o nosso discernimento, que vai levar uma palavra amiga, que se dispõe a ajudar aqui, que estende a mão acolá, que dá um consolo, isto e aquilo, e ao mesmo tempo, reparem, a mesma criatura que está confrontada com as suas dores, consegue sobrepor-se pela sua vontade em ser prestável à vida. Portanto, acompanhada pelo médico, sem dúvida, mas o grande tratamento é a vontade de vencer, ser positivo e ser feliz. Porquê? Porque somos filhos de Deus. E, como tal, nós não fomos criados para sermos infelizes. Não, senhor. Nós estamos a viver experiências que são os resultados de vidas pretéritas que hoje, cujo fruto nos cabe colher. É tão simples quanto isso. E este discernimento é necessário para nos furtarmos a estas questões. O pesadelo da morte prolonga-se muitas vezes por longo tempo, por anos mesmo, e o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se encontra imerso. Mas há aqui um detalhe. Isto não é literal, não estamos a falar do ateu. Mas eu posso ser ateu por uma questão cultural.
Ora, vamos nos socorrer de Jesus. Na parábola do bom samaritano, Jesus coloca em confronto o ateu, o homem da fé e o crente. O sacerdote que passa ao pé do homem caído e vai de volta, que é o homem da fé, acreditava em Deus. O crente que acreditava em Deus e que se julgava de facto praticante e em concordância com as leis divinas, passa de volta. O samaritano, que era tido como ateu, foi o que se condoeu com a dor alheia. E Jesus interpela o seu interlocutor. Quem é que tu achas que esteve mais próximo do seu próximo? O samaritano. E Jesus diz, vai e faz como eu. Então significa que o ateu, por ser só ateu, não está sujeito a estas circunstâncias. Não. Porque se eu for ateu, mas for um homem caridoso, que são duas coisas completamente diferentes, é isso que importa. Porque a caridade em si já é um ato religioso. Foi o caminho que eu escolhi. E recordo que, há muitos anos, num trabalho de assistência espiritual, em diálogo com um espírito que tinha sido freira na Terra. Então sabem que nos conventos as freiras são muito, e os padres também, mas sobretudo as freiras, que tinham trabalhos de oração e eram estimulados muito à oração. Mas a senhora estava muito concentrada na comunidade pobre da qual fazia parte o seu estabelecimento religioso. E diz ela, olha, eu quase não tinha tempo para orar. Quase não tinha, porque chegava à casa, chegava ao convento extenuada, e já não tinha forças para orar. Mas fui surpreendido, e à hora da morte, eu disse, bem, eu nunca tive tempo para a oração, não sei o que vai ser da minha vida. Mas foi surpreendida de facto. Foi surpreendida porque os resultados que ela acabou por colher estavam condizentes com a ação caritativa que empreendeu durante a vida. O que quer dizer que era mais importante do que a oração. Porque muitas das vezes nós oramos, mas não oramos com fervor, como criaturas de fé. Mas simplesmente como aproveitadores, muitas das vezes, como fazemos na nossa vida, no dia a dia, muitas vezes, de retirarmos partido dessa condição. Portanto, aqui também no ateu, isso não é literalmente verdade. Varia de acordo com a natureza de cada um. Disseste que por ocasião de expirar nada vias, porém pressentias. Compreende-se que nada visses ou visseis corporalmente, mas o que pressentias antes da extinção seria já a claridade do mundo dos espíritos? Quer dizer, isso acontece muitas vezes, provavelmente têm experiências dessas com pessoas que estejam a desencarnar. Não sei se deram conta que muitas das vezes há testemunhos de pessoas que dizem, olha, está aqui fulano, está aqui Beltrano, está aqui o meu avô, está aqui a minha mãe, está aqui o meu pai, o meu filho, estão aqui agora, olha, e estão todos a sorrir para mim, para aqui a dizer-me que, não sei se já aconteceu isso. Se não aconteceu, comigo já aconteceu, com familiares. E, portanto, são os espíritos amigos que ali vêm buscar e acompanhar esses momentos derradeiros na vida física. O que significa que a criatura já tem mérito. Porque se não tivesse mérito, a família, os afetos não estavam ali. Quem estavam eram os amigos do peito. Os tais, os das trevas. Estavam ali à espera dele. E muitos temos medo disso. Desses momentos que estão para desencarnar. Então diz ele aqui a resposta. Foi o que eu disse precedentemente. O instante da morte dá clarividência ao espírito. Quer dizer que ele tem uma visão mais alargada na hora da morte, porque o espírito começa a libertar-se do corpo. E quando a criatura já é mais sensível, ele não está com receio, é normal. Quer dizer que a sua ligação com o corpo já está enfraquecida e, portanto, ele não deseja, em boa verdade, fixar-se ao corpo físico. Por isso, é como se tratasse de um balão com hidrogênio dentro, começa a querer deslocar-se, retirar-se do corpo físico. E, portanto, naturalmente que o espírito, já com menos influência na matéria, do corpo, tem uma outra visão da vida e do espaço que o rodeia.
Os olhos não veem, porém o espírito que possui uma vista bem mais profunda descobre instantaneamente um mundo desconhecido e a verdade, brilhando de súbito, dá-lhe momentaneamente imensa alegria ou funda mágoa. Porquê? Tudo dependendo da natureza do próprio espírito. As condições em que se encontra. Mais revoltado, menos resignado, mais materializado, naturalmente que o ambiente não há de ser o melhor. O inverso dá-lhe uma outra sensação de alívio, de alegria e de bem-estar. E, portanto, imensa alegria ao fundo da mágoa, conforme o estado de consciência e a lembrança da vida passada, daquilo que foi a última encarnação, em que ele tudo passa ali na memória muito rapidamente, sobretudo os lances mais importantes. Depois, podeis dizer-lhes o que vos impressionou, o que vistes no momento em que os vossos olhos se abriram à luz? Podeis descrever-nos, se é possível, o aspecto das coisas que vos depararam? Portanto, reparem que ele está aqui a colocar questões que são questões que nós, sobre dúvidas que nós temos. O que é que nós vamos encontrar? O que é que podemos encontrar ou não? Ora, responda lá ele a Sansão. E este responde: quando pude voltar a mim, portanto, fora já daquelas 8 horas em que ele tinha passado pelo período de perturbação, e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado. Digamos que o meio ambiente em que ele se encontrava devia ser de uma luminosidade muito safirina e já de elevada qualidade, e portanto ele estava ofuscado, siderado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu uma recuperação das faculdades e foi então que vi rodeado de numerosos, bons e fiéis amigos. Então, essa claridade começa a acontecer e a pessoa fica deslumbrada, ofuscada, porque é indescritível, creio. E digo isso por testemunho dos próprios espíritos. E logo ali diz ele que, e foi então que me vi rodeado de numerosos, bons e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes do semblante e também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. Quer dizer, ele já estava desligado da matéria, esta já não tinha qualquer influência sobre ele, sobre o seu perispírito, sobre o seu espírito, e como tal já podia assumir os resultados desse esforço que fez ao longo da vida. E, portanto, em condições já de se poder deslocar para onde lhe fosse possível. O que eu vi não tem nome na linguagem dos homens, o que dizíamos há pouco, que é indescritível. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas, sem ultrapassar, já se vê, o limite traçado por Deus. Portanto, ele ainda tem muito para contar, vai naturalmente conhecer outras coisas mais e voltará para contar aos amigos o que se passa. Sabei que a felicidade, como a compreendeis, não passa de uma ficção. Vivam sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor, e tereis feito jus a impressões e delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. Reparem aqui, eu destaco. Sabei que a felicidade, como a compreendeis, não passa de uma ficção. O que é que nós podemos, ou melhor, como podemos, de facto, classificar a felicidade aqui na Terra? Para podermos dizer, eu sou feliz. E ele diz aqui que esse conceito de felicidade que temos na Terra não define, de facto, aquilo que se sente do lado de lá. Essa verdadeira felicidade. O que significa que nós ainda vamos descobrir sentimentos, emoções do lado de lá que nos são desconhecidos no momento.
E ele diz mais adiante que vivam sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor. É por isso, é isto que vai marcar o nosso destino imediato no lado de lá. Portanto, chegamos ao fim do nosso trabalho. Desejaria saber se há alguma dúvida relativamente, se estamos esclarecidos. Ficamos esclarecidos sobre, pelo menos neste capítulo, sem medos, como diz o outro, não é? Sem medos. Vamos continuar a trabalhar naquilo que nos é devido, face aos nossos compromissos diante da vida, porque, em boa verdade, é esse o grande objetivo de todos nós. É sairmos da vida física melhor do que quando aqui entramos. Faz favor. No caso da pessoa que ela tem um entendimento maior, ela é amparada, os parentes estão lá, pessoas amigas. E no caso do suicida, o que ele espera? O que ele recebe quando ele chega do outro lado? O suicida normalmente passa para um ambiente que é de completa perturbação. E normalmente, porque o suicida, salvo raras exceções, em que comete o ato de impulso, mas normalmente isso é a materialização de situações semelhantes em vidas pretéritas. Portanto, o suicida teve uma experiência difícil, mas voltará ao quadro da vida semelhante para enfrentar os seus medos, as dificuldades e para superar essas tendências. Porque normalmente posso focar um caso em concreto que é de nosso conhecido, da médium brasileira Ivone do Amaral Pereira, que escreveu exatamente o livro Memórias de um Suicida, exatamente pelo compromisso que tinha, que assumiu, em socorrer os próprios suicidas, seus companheiros, entre comas, de vidas pretéritas. Isto é, na saga do suicídio. E Ivone do Amaral Pereira teve várias reencarnações em que o suicídio esteve presente. Numa dessas experiências, aqui em Portugal, ela reencarnou aqui em Portugal, exatamente por questões, enfim, de natureza sentimental, acabou por suicidar. E, portanto, a questão é sempre, eu estou a falar de suicídio, mas outra dificuldade qualquer, nós voltamos, entre comas, peço licença e com o devido respeito. Voltamos sempre ao local do crime, na reencarnação seguinte. Para quê? Para enfrentarmos a dificuldade que ali está. E só vamos superá-la depois de vivê-la, vivenciá-la com elevação e com dignidade. Ora, quando o suicida comete o seu ato, naturalmente que é um desrespeito absoluto pelas leis divinas. As consequências que advêm, naturalmente, estão em função com esse desvario. E o quadro à sua volta, porque está normalmente associado um quadro obsessivo grave, é o contrário daquilo que diz aqui o Sansão, que tinha os amigos ali à volta. Tinha os amigos por mérito. Porque se não tivesse mérito, não eram aqueles amigos que lá estavam. Eram outros e, no entanto, não eram suicida. Está certo? Mas, no caso do suicida, a situação, o panorama é ainda mais grave. O que é que devemos fazer? Não é estigmatizar, não é ostracizar, mas orar, compreender que é um lapso na vida, um erro que se comete e que, dado a característica da imortalidade, da eternidade, o espírito vai ter possibilidades de reparar as suas faltas. Portanto, é um percalço, como todos nós temos. Uns mais graves, outros menos graves. Mas podemos e devemos, nas nossas orações, pedir auxílio para os suicidas, já que o desespero é acrescido. Não fique na nossa mente
A ideia negativa de que o suicídio, que aconteceu, que não aconteceu, que vai... Nada disso. Cometeu um erro, é verdade. Está cometido. Já não vai haver volta ali. Mas há volta no futuro. E nós temos que olhar para o futuro. Aquele espírito está nestas circunstâncias agora. Mas, naturalmente, que vai reerguer-se para novas experiências e quitar-se com a lei da vida. Portanto, todos nós que andamos na Terra, salvo raríssimas exceções, somos comprometidos com o passado. E todos nós somos doentes. Somos doentes. Se não somos do corpo, se não é uma perna a coxear, se não é um olho torto, se não é a cabeça grande ou a cabeça pequena, ou isso, são as doenças da alma. Porque se nós não fôssemos doentes da alma, nós não estaríamos aqui na Terra. Já estaríamos muito longe daqui. Portanto, aquilo que deve haver é compaixão e piedade e solidariedade, fraternidade com todos aqueles que sofrem, sobretudo com os suicidas. Está correto? Então, nós pedimos licença, vamos encerrar o nosso trabalho da manhã. Então, unidos em pensamento a Jesus, com os nossos corações entrelaçados pelos fios inquebráveis da solidariedade e da fraternidade, é como que um anel de energia luminosa que rodeia todo este ambiente, iluminado pelas forças superiores da vida. Pai de infinita bondade, Jesus, amigo, companheiro de todas as horas, Tu que nos inspiras e amas profundamente e por nós trabalhas e lutas permanentemente para que a Tua inspiração nos sirva de roteiro a fim de trabalharmos a lavoura da nossa alma para que as sementes a depositar possam florescer e frutificar por forma a sazoná-las com o objetivo de nos projetarem para os altiplanos da vida, onde já é possível encontrar paz e harmonia. Lembramos todos quantos sofrem nos dois planos da vida. Em particular, os suicidas, desesperados pela atitude imprevidente e por não compreenderem tantas vezes as razões das suas dores. Rogamos para que o seu pensamento se dirija para Deus. Deus que é o Criador da vida, o amor em absoluto, que nos ama infinitamente, para que tenham confiança e acreditem que tudo passará e Deus movimentará todas as suas falanges de trabalhadores para que os seus filhos mais arredios, tristes e desesperados, possam ser resgatados das furnas infernais a que se remeteram por medo, por vergonha, por ódio, em protesto. Contudo, passará, porque Deus sabe e Deus pode. E nós estamos todos irremediavelmente destinados à felicidade. Não retardemos então a nossa ascensão.
sejamos humildes, resignados e ativos no nosso melhoramento, na nossa renovação moral. Mestre querido, abençoa este espaço, todos quantos o frequentam, aqueles que gostariam de estar connosco e não podem, pelas mais variadas razões, mas os desencarnados que aqui se encontram também, em pós-operatório, aguardando oportunidade de resgate. Mestre querido, a nossa oração fortalece pelo desejo sincero e pela confiança irrestrita em vós, para que possa distender-se, envolvendo todo o planeta, nesta época em que o processo de transição planetária para um mundo de regeneração se encontra em curso. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor permaneçam conosco. Muito obrigado.